A exegese e a pregação. Seja bem-vindo a mais uma aula no canal Gotas de Teologia Pentecostal. Eu sou o pastor Isaac e convido você para aprender sobre a exegese e a pregação. Qual a importância da exegese na pregação? O árduo trabalho de preparação da mensagem bíblica começa com a transparência do texto escolhido. O processo que gera essa transparência chama-se exegese. Exegese é o termo técnico teológico empregado para definir o trabalho de exposição de um texto bíblico. Ou seja, através da exegese você vai extrair do texto bíblico o sentido que o autor pretendia trazer no original. Por isso, é importante conhecer um pouco sobre as línguas originais que foram escritos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, o hebraico, o aramaico e o grego. E aí nós temos dois tipos de exegeses. A exegese científica, que é um trabalho indicado para os comentários, para os cursos de mestrado e para os professores de seminários evangélicos, e a exegese do pregador, que é uma tarefa limitada ao essencial do texto, a compreensão popular da igreja e objetiva uma mensagem de aproximadamente 30 minutos, ou seja, ao fazer uma exegese, o pregador ele está restrito ao tempo que ele tem para apresentar o resultado do seu trabalho. A sua exposição vai estar limitada a 30, a 45 minutos. Por isso, é chamada exegese do pregador. 10 passos aqui estão para desenvolver a exegese bíblica. Primeiro passo, leia o texto em voz alta e em espírito de oração várias vezes, comparando-o com versões bíblicas diferentes para obter uma maior compreensão de seu conteúdo. Quanto mais você ler um texto, mais você vai aprender e familiarizar com esse texto. Segundo, reproduza o texto com suas próprias palavras, sem olhar na Bíblia, para verificar se realmente entendeu o conteúdo. Ou seja, você vai pegar uma caneta e um papel e escrever com suas palavras aquilo que você leu algumas vezes do texto bíblico. Terceiro passo, observe o contexto imediato e remoto. O que é contexto imediato? São os versículos que estão próximos, né? Os sequentes e os anteriores. Os que estão na sequência e os anteriores. Esse é o contexto imediato. E o contexto remoto? O contexto remoto são os versículos que estão em outros capítulos e até mesmo o livro todo. O livro que você está fazendo a leitura, o livro bíblico todo, pode ser o contexto. Por fim, o contexto remoto pode ser toda a Bíblia. Quarto passo, verifique a forma literária do texto: história, milagre, parábola, ensino, advertência, promessa, profecia, testemunho, oração, introdução, etc. Existem várias formas de texto bíblico, e aqui é chamado de forma literária. Você pode ler uma história ou você pode entrar em contato com uma poesia, como é o caso dos Salmos. Então, é necessário você identificar que forma literária é o texto bíblico que você está lendo, está fazendo a exegese. O quinto passo é determinar o significado exato de cada palavra básica. Para isso é necessário que você tenha um bom dicionário. Sexto passo, anote peculiaridades do texto, palavras que se repetem, contrastes, sequências, conclusões, perguntas, teses, e faça uma comparação sinótica, caso o texto pertença aos evangelhos sinóticos. Então, é interessante isso. Quando você está estudando um texto, é necessário você observar aquele texto, né, e fazer uma comparação. Aqui o exemplo, uma comparação sinótica, se você estiver lendo um dos evangelhos
sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por que sinóticos? Porque eles observam de uma ótica só. Muito daquilo que está em Mateus você vai encontrar em Marcos, muito daquilo que está em Marcos você vai encontrar em Lucas, e assim por diante. O sétimo passo: pesquise as circunstâncias históricas e culturais, época, país, povo, costumes, tradição, que se refere o texto em apreço. Para você fazer uma boa exegese bíblica, é necessário você fazer uma pesquisa histórica e cultural daquele texto. Oitavo passo: elabore as mensagens de cada versículo, ou termo principal por meio de versículos paralelos, ou seja, em palavras e assuntos, de seu núcleo, de sua relação com a história da salvação, de perguntas didáticas, quem, o que, por quê, e de comentários bíblicos, léxicos, dicionários e manuais bíblicos. Esse passo é muito importante, quando você começa a elaborar as mensagens que cada versículo traz. Que mensagem que é? Uma palavra que define todo aquele versículo. Isso é muito producente para a sua exegese. O nono passo é estruture o texto conforme seu conteúdo principal e organizador e suas seções secundárias. É necessário você pegar essa estrutura, porque às vezes o autor bíblico está tratando de um assunto e às vezes ele, para abordar um outro assunto, ele coloca aquele assunto no meio, faz uma explicação, depois ele volta ao assunto novamente, como é o caso do apóstolo Paulo nas suas cartas, chamadas cartas paulinas. E o décimo passo: resuma o trabalho exegético feito até esse ponto com a frase: o assunto mais importante desse texto é... Então, faz um resumo, né, de tudo aquilo que você estudou, destacando a parte mais importante do seu estudo. Esses são os 10 passos para fazer uma exegese de um texto bíblico. E vamos para frente a exegese de figuras. Como fazer a exegese de figuras? Parábola deriva da forma verbal parabalo, do grego parabole, que significa jogar ao lado de, comparar lado a lado, colocar lado a lado com, manter ao lado de, por coisas lado a lado, figurar, tipificar, ilustrar através de. Ou seja, a parábola é uma narrativa baseada na experiência diária, natureza, comércio, cultura, agricultura, família, trabalho, cuja finalidade é transmitir verdades morais e religiosas. Aí nós temos as partes das parábolas sinóticas, lembrando que sinótico se refere aos 3 evangelhos, evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E podemos ver aqui que as parábolas, elas possuem introdução, uma ilustração e uma interpretação. Na parte introdutória, tem-se um comentário quanto à parábola a seguir. Na parte ilustrativa, é a apresentação básica da parábola. E na parte interpretativa, a explicação e interpretação da parábola. Aqui nós temos essa imagem que representa a parábola do semeador, que saiu a semear. E como nós conhecemos essa parábola, a semente caiu em partes diferentes, né? E nasceram de maneiras diferentes, mas aquela que produziu fruto foi aquela que caiu em solo fértil. Nós temos aí as 4 dimensões das parábolas. A dimensão profética, que visa apresentar o cumprimento das profecias a respeito de Jesus, a dimensão psicoespiritual, que visa despertar maior atenção, um desejo mais intenso de compreender as verdades do reino de Deus, e a dimensão psicoespiritual, que pretende ocultar a verdade aos indiferentes e incrédulos ignorantes, a dimensão messiânica, revelar o segredo messiânico, identificar a sua própria pessoa com o Messias. São essas as 4 dimensões das parábolas. Nós temos aí nessa imagem a parábola do filho pródigo, quando ele vem para o seu pai, volta para o seu pai, né, pedindo que faça como um dos seus trabalhadores. E aí nós vemos a alegria do pai
em receber o seu filho de volta. Esta é uma parábola das mais importantes que Jesus ensinou. Alegorias. A palavra alegoria vem do grego alegoria, que significa fala figurativa. A alegoria é uma figura retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma das realidades correspondentes. A alegoria bíblica geralmente se caracteriza como uma metáfora extensa. A alegoria neotestamentária contém a interpretação em si mesma. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o sal da terra. Esses textos, João 15:1 e Mateus 5:13, são alegorias e elas têm uma interpretação em si próprias. É claro que quando Jesus está dizendo eu sou a videira verdadeira, ele não está se referindo a si mesmo como um pé de uvas, uma planta que produz uvas, mas ele está usando a videira para representar como uma figura de linguagem, uma figura retórica. O que é uma figura retórica? É um recurso que os oradores têm para ilustrar a sua mensagem, para clarear a mensagem para que as pessoas compreendam. E Jesus utilizava muito esse recurso, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, para aquele povo que conhecia e lidava muito bem com as videiras, com as uvas e tal, eles tinham um conhecimento prévio sobre isso. Quando se falava que o Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, Jesus estava dizendo que ele era como, semelhante àquela planta que produz uvas. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, as pessoas entenderam essa alegoria, dizendo que o sal tem suas propriedades, não é? De temperar e assim por diante. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, eles compreenderam. Esta é uma figura retórica. A alegoria é o uso figurativo e a aplicação de fatos imaginários ou históricos, enquanto a parábola já é esse fato imaginário ou histórico. A parábola emprega as palavras no sentido literal, enquanto a alegoria as emprega no sentido figurado. 3 exemplos clássicos de alegorias: Pão dos céus, o bom pastor, Sara e Agar. Tipologia. A palavra tipologia deriva do termo grego typos, que pode ser traduzido por impressão, imagem, exemplo. As tipologias do Antigo Testamento encontram suas devidas interpretações nas passagens correlatas do Novo Testamento. As tipologias do Novo Testamento interpretam personagens, objetos, fatos ou acontecimentos históricos do Antigo Testamento, que se tornam verdades espirituais. Temos as recomendações práticas. Primeiro, exponha a passagem bíblica tipologicamente apenas quando os autores bíblicos assim o fizerem. Lembre-se de que interpretações do Novo Testamento que separam passagens do Antigo Testamento de seu contexto histórico, ignorando dessa maneira o progresso da verdade e da obra de Deus no contexto do Antigo Testamento, estão erradas, não importa quão espirituais possam parecer. O que quer dizer isso? Que a autoridade do texto é o autor. Então não podemos pegar qualquer texto da Bíblia ou qualquer personagem, objeto ou evento do Antigo Testamento e atribuir uma tipologia a esses elementos. Podemos incorrer em erro. Aqui nós temos uma tipologia muito clara: Abraão, Isaque e o Cordeiro. E na tipologia, Jesus Cristo representa o Cordeiro. Metáfora. A metáfora é uma figura de retórica que consiste no transporte por analogia de um nome, de um atributo ou de uma ação de um objeto para outro, a que não é literalmente aplicável. Veja bem, eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o pão da vida, 6:35. Eu sou o caminho, 14:6. Vós sois a luz do mundo. O edifício de Deus sois vós. Nós vemos aí que essa metáfora é uma aplicação de uma pessoa ou algo por um objeto, ou outro objeto que não é
literalmente aplicável. Quando Jesus disse, eu sou a porta, ele não está dizendo literalmente que ele é uma porta, né? Jesus era uma pessoa, né? Quando em vida e quando disse esta palavra. Eu sou o pão da vida. Ninguém vai pensar que Jesus é como um pão, ou Jesus é um pão. Né? É claro que Jesus está tomando o pão pelo alimento, ou seja, eu sou o alimento da vida espiritual. É Ele quem alimenta a nossa vida espiritual. Então, é uma metáfora. Recomendações práticas. Separe as partículas externas da metáfora dos princípios internos. Separe o físico do metafísico. As verdades aplicáveis da metáfora sempre se referem às suas características internas. Sinédoque. O que é uma sinédoque? Sinédoque é uma figura de retórica que confere a uma frase maior ou menor extensão do que geralmente se atribui. O todo pela parte ou a parte pelo todo. Plural pelo singular ou singular pelo plural. O gênero pela espécie ou a espécie pelo gênero. O sujeito pelo atributo ou atributo pelo sujeito. A matéria pela forma ou a forma pela matéria. O abstrato pelo concreto ou o concreto pelo abstrato. Você viu que a sinédoque, ela toma uma coisa pela outra. Exemplo, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Ou seja, ele está tomando a parte pelo todo. É claro que nem todos podem ir se alistar. Pense nas pessoas idosas, acamadas, né, que não podem andar. Segundo, por que, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí ele disse aqui por todo o mundo. Será que Paulo esteve em todo o mundo? Pense na China, que na época já existia, não é? Na Mongólia e outros países. Não existe nenhum registro bíblico que Paulo visitou esses lugares. Metonímia. A metonímia, outra figura de retórica, é usada quando se designa um símbolo em referência a uma verdade espiritual ou moral. Exemplos. Primeiro, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todos nós sabemos que o sangue não purifica, mas suja as roupas. Esta é uma linguagem espiritual, por isso é uma metonímia, que é uma figura de retórica para designar um símbolo em referência a uma verdade espiritual ou moral. Todavia, é verdade que o sangue de Jesus nos purifica, porque a Bíblia ensina que sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. A prosopopeia. A prosopopeia é uma figura que dá vida, ação, movimento e voz às coisas inanimadas e põe a falar pessoas ausentes ou mortais, personificação, discurso empolado ou veemente. Nós temos exemplos. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando Paulo faz essa pergunta, ele não está fazendo pergunta para a morte. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, e ali no capítulo 15, versículo 55, ele vai fazer essa pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem lesse essa carta ia sentir alguma coisa. Será que ele está perguntando para mim ou ele está perguntando para a morte? Esta é uma prosopopeia, quando você dá vida, ação, movimento às coisas inanimadas. No caso, a morte está bem distante, não é? Ele está falando com pessoas ausentes ou mortais. Está dando personificação à morte nesse caso. E o segundo exemplo é: o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. E aí nós temos nessa imagem esta senhora abraçando a outra senhora e dando-lhe um beijo na testa. Ou seja, é uma demonstração de amor. E o amor, ele encobre uma multidão de pecados. E será que o amor cobre uma multidão de pecados, literalmente falando? Esta é uma figura de retórica que vai representar isso, a prosopopeia. Mais à frente, vamos ver a ironia.
A ironia é uma afirmação ou comparação sarcástica quando se expressa algo contrário à verdade ou aquilo que se quer dizer. Exemplo: várias vezes, de maneira sarcástica, o apóstolo Paulo chama os falsos mestres de os tais apóstolos. Na verdade, os hereges não são apóstolos, mas agem como se fosse. Aí o apóstolo Paulo chama os tais apóstolos. Eles não eram apóstolos, mas eles se auto-intitularam de apóstolos. Então, essa é uma maneira irônica de Paulo se referir aos falsos mestres. Mais à frente, nós temos a hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérboles são majorações de uma verdade menor ou minorações de realidades mais aplicadas, ou seja, a hipérbole é um exagero das coisas. Veja bem, um exemplo na Bíblia. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, capítulo 21, versículo 25. E na imagem você pode ver aí. Essa é uma imagem ilustrando. E a pergunta: o mundo não caberia os livros? Vamos pensar que naquela época ainda não existia a imprensa. A imprensa foi inventada em 1450 pelo alemão Gutenberg. Então, naquele tempo, tudo era manuscrito. Então, é nesse contexto da época que João escreve isso, né? Os manuscritos. A fábula. A fábula é uma narração alegórica cujos personagens principais são animais. A fábula quase não é empregada nas escrituras sagradas, mas nós temos um exemplo. O exemplo mais conhecido é o dos animais do campo que pisaram o cardo, registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 9. Com esta fábula, Jeoás, rei de Israel, responde ao repto de guerra que lhe havia feito Amazias, rei de Judá. O autor do texto deu voz, né? Então é uma fábula, criando dessas plantas como se fossem seres vivos, como se fossem pessoas. Enigma. O enigma é uma charada, um mistério que se apresenta em forma alegórica. Muitas vezes a solução correta é difícil e abstrusa. Exemplo, Juízes 14, 14 é um enigma, cuja solução se encontra em Juízes 14, 5 ao 8. Existe uma correspondência idêntica entre Provérbios capítulo 30, versículo 24 e Provérbios 30, 25 ao 28. O próprio texto dá a solução do enigma. Portanto, uma boa observação do contexto é indispensável na análise e exposição de enigmas. Aqui nós temos o enigma que Sansão passou para os filisteus, né, que era do leão, né, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, que foi um enigma que ele lançou para os filisteus, né, mas aí eles acabaram conseguindo a charada desse enigma, né, de maneira sutil. Simile, a palavra simile deriva de sua forma latina simile, ou significa semelhante, parecido. Consequentemente, o simile é uma comparação de coisas semelhantes, uma analogia. Exemplo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Salmo 103 e 13 é uma comparação, uma analogia. E o segundo exemplo: ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18 é uma comparação também dos nossos pecados e aquele da cores, né? Vermelhos, carmesim, e a cor branca da neve, se tornarão brancos como a neve. Está falando sobre os pecados. Então é uma comparação, ou seja, uma símile. A interrogação. A interrogação é uma pergunta retórica com a qual o orador dirige-se aos ouvintes e cujo teor principal pode ser polêmico, apologético ou provocativo, a fim de estabelecer uma verdade moral ou espiritual profunda. Exemplo, Gênesis 18 e 25, aí nós temos vários exemplos de interrogação. Paulo, por exemplo,
ele usa muito essa figura, essa pergunta retórica, não é? Fazer uma pergunta para que os seus ouvintes comecem a responder ou respondam depois que ele perguntou, e depois ele apresenta a sua resposta. Apóstrofe. A apóstrofe assemelha-se muito à personificação ou prosopopeia. A palavra apóstrofe vem do grego apóstrofe, apo, de, mais estrefo, voltar-se. O vocábulo indica que o orador volta-se de seus ouvintes imediatos para dirigir-se a uma pessoa ou coisa ausente ou imaginária. O contraste. Contraste é uma figura de retórica cujas partes principais estão em oposição entre si, para estabelecer dessa maneira uma lição moral ou espiritual. Exemplos: Davi e Golias, fariseus e coletores públicos dentro e fora. Então, o contraste sempre tem essa justaposição aí, né, de coisas opostas, como, por exemplo, noite e dia, né? Os egípcios e os judeus, que são opostos. Então, há um contraste entre esses dois elementos. E aí nós temos a antítese. A tese é uma frase ou afirmação lógica que convence, mas a antítese é uma tese que contradiz ou nega a afirmação. É uma tese contestada. A palavra antítese origina-se do termo latino antiteses, e significa contrastar ou colocar uma coisa contra a outra. Exemplo, Mateus 7, 13 ao 14 diz: porta estreita versus porta larga. 17 ao 18, árvore com maus frutos versus árvore com bons frutos. Romanos 6, 23, pecado, morte versus dom gratuito, vida eterna. Então, a antítese é uma frase que ela volta-se contra a frase anterior. Então, ela é anti, ou ela é contra a frase, né? Ela contradiz, nega a afirmação anterior. O termo clímax é uma figura de retórica que se origina do vocábulo grego clímax, que significa escala, graduação, progresso. Esta escala pode ser ascendente ou descendente. Aí nós temos ascendente em João 15 e 1 e descendente em Salmos 1 e 1. Você vai ver que há uma progressão aí de frutos, muito frutos e abundância e assim por diante, né, como vocês veem nessa imagem aí. Então, as palavras estão em ascensão, estão crescendo, por isso ascendente. Elas vão tendo uma importância cada vez maior, até chegar ao clímax da frase. Provérbios. O provérbio é um ditado curto, sentencioso e axiomático, cuja vivacidade está na antítese ou na comparação que repete constantemente os pensamentos dos sábios de forma a se fixarem na mente. Então, o provérbio ele é curto. Paradoxo. O paradoxo é uma opinião, expressão ou convicção contrária à comum. Exemplos: é um paradoxo morrer primeiro para viver depois. É a questão da morte natural e vida eterna. É um paradoxo que mortos devam sepultar seus próprios mortos. O Senhor Jesus falou: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Parece uma opinião contrária, né? Mas ele está falando dos mortos espirituais e dos mortos físicos. É um paradoxo aborrecer os pais para seguir a Jesus. É um paradoxo perder a vida para salvá-la. É outro paradoxo, né? Outra opinião contrária. Perder a vida para salvar. Não vai estar perdendo, mas é claro que o Senhor Jesus está falando de vida eterna e vida física. É um paradoxo ser forte quando se está fraco. Exatamente. É isso aqui. Ele está falando da espiritualidade e está falando da vida carnal. Antropomorfismo. Esse termo vem da palavra grega antropomorphos, que significa de forma humana. É a atribuição de qualidades humanas ao ser divino, ou a ideia de que Deus tem alguma espécie de formato similar à anatomia humana. Exemplo: o Senhor é homem de guerra.
Olha, ora, Deus não é homem, Deus é Deus. Então, mas quando diz o Senhor é homem de guerra, está falando do poder de Deus, da liderança do Senhor, do governo do Senhor, como Senhor dos exércitos. Deus é descrito em vários exemplos bíblicos com pés, mãos, boca, coração. Essa palavra antropomorfismo é forma de homem, para que nós compreendamos a mensagem bíblica. Por isso que é necessário fazer uma boa exegese. Antropopatismo. Esse termo vem do grego antropos, que significa homem, e patein, que significa sofrer. Essa palavra é usada para atribuir sentimentos humanos a qualquer coisa não humana, como objetos inanimados, animais, fenômenos da natureza, seres espirituais e até mesmo Deus. No antropopatismo, apresenta que Deus tem os mesmos sentimentos que os homens. E nós vemos o exemplo, então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou no seu coração. E em outra parte fala que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então, parece que há uma contradição aí, mas é necessário fazer uma interpretação desse versículo. E para isso é necessário entender que esta é uma forma de antropopatismo, é uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que atribui a Deus sentimentos humanos. Deus sente cheiro, ainda vê, sente ira, se entristece. Atribuições ao ser humano dadas a Deus. E aqui nós chegamos ao final dessa nossa aula. Aguardo vocês na próxima aula e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.